Oi, pessoal, boa noite. Oi, vamos ver aqui se tá tudo certo aqui. Beleza, tudo certo. Então vamos começando aí, né, nossa aula aí da nossa formação. Só recapitulando, né, que a gente viu na última aula, né, só para a gente dar uma sequência aqui. Na última aula a gente viu ali a parte de subscription, a gente viu ali a parte dos grupos, né, de gerenciamento, e eu trouxe ali para vocês, né, a importância da gente também desenhar a subscription, fazer um planejamento por vários motivos, seja por questões de organização de uma empresa, seja questão de custo, mas principalmente na parte de limitações. Então, a gente tem várias limitações dentro de uma subscription, e são limitações que a gente não consegue ultrapassar. Então, a única forma de eu continuar utilizando um recurso que já atingiu o limite numa subscription é a criação de uma nova subscription. A gente viu a parte daqueles grupos de gerenciamento, né, que eu posso agrupar as minhas subscriptions dentro desses grupos de gerenciamento. A gente viu ali um pouco, né, dessa parte de estrutura, como que eu posso estruturar esses grupos de gerenciamento. Então, eu até mostrei o documento da Microsoft para vocês com alguns exemplos, né, de estrutura, mas aquilo ali para mostrar para vocês que quando a gente sai de um ambiente de teste, um ambiente de laboratório, quando a gente vai ali para um ambiente corporativo, principalmente um ambiente um pouco maior, mesmo a criação da subscription não é algo que eu simplesmente vou lá, crio de qualquer forma, porque depois, dependendo da estrutura que eu preciso organizar ali dentro de uma empresa, isso pode ficar difícil de organizar depois. Então, toda essa parte, desde a criação da subscription, o gerenciamento através dos grupos lá de gerenciamento, tudo isso precisa ser muito bem desenhado, tudo isso precisa ser muito bem planejado antes mesmo da gente começar a subir os recursos dentro do Azure, tá? Então, esse foi um resumo aqui do que a gente viu na aula anterior. Então, a galera que está assistindo a gravação, que está, né, alguns alunos aí, por conta de trabalho, horário e tudo mais, só consegue acompanhar a gravação, mas importante também que vocês assistam a aula ali sobre subscription. Hoje, a gente vai dar uma sequência nesse assunto, tá? Essas duas, na verdade, ou as quatro primeiras aulas, vocês vão ver que elas estão seguindo meio que uma estrutura. Depois vai ser totalmente aleatório, tá? Porque aí são em cima de recursos, cada recurso atende um propósito específico, mas principalmente essas quatro primeiras aulas, vocês vão ver que elas seguem uma estrutura meio que sequencial. Então, começa com tudo, né? Tudo dentro do Azure. A gente faz dentro de uma subscription, a gente começou com essa parte. Hoje a gente vai avançar, na próxima aula a gente vai avançar em algo meio que sequencial, tá? Depois vai ser totalmente aleatório. Mas o que que eu quero trazer hoje aqui para vocês, e é algo, tá, que eu gosto muito de bater nessa tecla de organização, porque depois que já está tudo pronto, já está tudo rodando em ambientes produtivos, é muito difícil a gente conseguir organizar da forma que deveria. E isso acaba trazendo várias penalidades para mim, seja por questões de administração, de gerenciamento, ou da própria governança, né? A questão de, como que eu faço para saber o quanto isso está custando? Se é um projeto específico. Então, se eu não subo tudo isso já pensando de uma forma geral, numa administração e uma governança geral, depois para a gente arrumar fica muito difícil. Então, hoje a gente vai falar de alguns recursos aqui
que são recursos, né? Quando a gente pega os pilares que a Microsoft desenha para o Azure, esses pilares eles fazem parte, esse pilar, na verdade, nesse recurso que a gente vai ver hoje, assim como o que a gente viu na semana passada, faz parte do pilar que a gente chama de governança. Então, o que acontece? Isso, é claro, né, não acontece somente no Azure, né, qualquer solução em nuvem, por ela ter, né, uma característica de eu posso criar recursos aonde eu quero, eu tenho uma autonomia muito grande para sair criando esses dados, é claro, desde que eu tenha permissão. Mas se você pega, por exemplo, um usuário que tem o privilégio de global admin dentro do Azure, ele pode criar recurso onde quer, qualquer tipo de recurso. Então, por soluções de nuvem ter essa estratégia, esse modo de operar, ter essa flexibilidade, de eu conseguir criar os recursos independente de região, aonde eu quero, qual recurso, enfim. E o principal que está por trás disso é que tudo isso que eu estou implementando, eu sou cobrado por isso. A gente precisa tomar muito cuidado, é diferente do ambiente on-premises. Então, o ambiente on-premises, a gente tem ali os nossos servidores físicos, aí ali eu vou subir as minhas máquinas virtuais. Então, eu meio que estou no ambiente controlado. Então, eu estou no ambiente ali que eu vou criar uma máquina virtual, eu não saio daqueles hosts ali que faz parte de um cluster Hyper-V, de um cluster VMware, eu não saio daquilo. Só que a partir do momento que eu vou para soluções em nuvem, isso expande demais. Então, posso criar um recurso em qualquer local. Porém, existem várias empresas, principalmente empresas do setor financeiro, que o dado, né, quando eu vou armazenar o dado ele não pode ficar, por exemplo, fora do país. Então, tem alguns dados de instituições financeiras que, por regulamentações e tudo mais, precisam ficar dentro do Brasil. Então, pensa aqui comigo. Eu vou subir, vamos imaginar aqui um projeto que a gente está desenhando, e esse projeto é para uma instituição financeira. E eu simplesmente ignoro essa parte de governança. Eu simplesmente vou lá, crio a subscription lá para o meu cliente, beleza, tá aqui a subscription, defina ali a estrutura de rede, a estrutura de rede funciona assim, 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 tá tudo configurado, tudo bonitinho, então daqui para frente você pode começar a subir seus recursos aqui dentro dessa subscription, dentro dessa estrutura aqui que eu criei para você. Agora imagine o cliente com os profissionais que ele tem ali, às vezes não tem o conhecimento necessário dentro do Azure, imagine esse cliente começar a criar recursos fora do Brasil. Então, isso pode trazer uma penalidade para esse cliente, porque ele está descumprindo ali regulamentações, né? E a gente sabe que essa área financeira, né? Isso é muito pesado, então eu tenho que seguir a risca. Porém, quando a gente começa a pensar em desenhar esse tipo de solução, lembra, daqui para frente, tudo que a gente for fazer dentro do Azure, a gente sempre tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla. Eu não vou pensar apenas em instalar um recurso. Eu preciso entender que vai ser o que a gente vai fazer nas próximas aulas, quando a gente começar a entrar em recursos específicos. A gente precisa entender como esse recurso vai ser utilizado, aonde que ele vai conectar, o que que eu tenho de pré-requisito. Então, preciso ter uma visão um pouco mais ampla. Só que vocês concordam comigo que mesmo eu tendo uma visão ampla, se eu não tiver políticas e o principal, formas de bloquear coisas que não deveriam ser criadas ou não deveriam ser criadas de qualquer forma, não vai adiantar muito? Então, não adianta muito, às vezes, eu ter um documento escrito, onde nesse documento escrito, por exemplo, eu falo, ó, todos os bancos de dados aqui dessa subscription, obrigatoriamente esses bancos de dados, como irão armazenar informações, esses bancos de dados precisam ficar na região do Brasil. Então, seria um exemplo. Só que
Se eu simplesmente tiver um documento, o usuário, se ele quiser criar fora do Brasil, ele consegue. Então, a gente precisa ter mecanismos nessa parte de governança, de eu conseguir estruturar a minha subscription no Azure, para que essa subscription tenha políticas para que eu utilize os recursos da forma que eu desenhei, da forma que eu planejei. Aqui entra um recurso dentro do Azure chamado de Policy. Então, se eu vier aqui em Research, aqui no Search, opa, se eu vier aqui no Search e digitar aqui Azure Policy, aqui, eu tenho aqui as minhas policies. Então, o que são essas policies? São regras que a gente tem, então boa parte das que a gente utiliza são regras built-in, né? São regras que já vêm dentro da subscription do Azure, só que a gente consegue sim criar policies customizadas, mas são um conjunto de regras onde eu vou definir o que vai acontecer com determinada regra em determinado escopo. Então, ela trabalha um pouco parecido, né, com o que a gente tem com as partes de GPO, por exemplo. Então, na GPO, eu tenho ali a minha GPO, e essa GPO eu preciso aplicar em algum local. Então, geralmente, né, quando a gente fala de GPO, eu posso aplicar no domínio, no OU. Então, esse onde aplicar seria o escopo. Então, eu tenho aqui a política do Azure, e eu preciso definir um escopo para essa política, que vai ser aonde esses recursos, onde essa política vai ser aplicada. Então, eu posso aplicar direto na minha subscription. Então, se eu aplico uma política na subscription, essa política ela vai ser aplicada para todos os recursos que estão embaixo dessa subscription. Se eu vou aplicar uma política num resource group, essa política vai ser aplicada somente para os recursos que estão dentro desse resource group. Se eu vou aplicar uma política direto num recurso, essa política só vai ser aplicada para aquele recurso específico. Então, esse é um resumo geral de como funciona essa política. Então, o que acontece? Quando a gente está, né, isso aqui vem muito, vocês vão pegar muito, mas muito essa questão dessas policy, principalmente em empresas maiores, que tem ali departamentos de segurança, onde segurança é importante para a empresa e tudo mais. Então, provavelmente vão ter ali várias políticas que o próprio time de segurança eles vão acabar exigindo para que seja configurada para que determinados recursos, determinadas configurações não sejam utilizadas. Então, por exemplo, eu tenho política onde eu posso bloquear com que o endereço IP público seja atribuído a uma interface de rede. Então vamos lá, se eu tenho um ambiente já todo estruturado, tudo bonitinho, todo configurado a parte de rede, eu tenho os meus firewalls, tenho tudo, não tem a necessidade de eu configurar um endereço IP público direto na interface de rede. Porém, quando eu estou criando uma máquina virtual, isso aqui precisa ficar muito claro para vocês, diferente do que eu tenho no ambiente on-premises, por exemplo, quando eu utilizo GPO, que eu desabilito um recurso via GPO e esse recurso desaparece. No Azure, pela característica da plataforma, esses recursos eles não desaparecem, eles continuam lá. Porém, se eu fizer uma configuração onde uma policy bloqueia, no final ele vai me falar, eu não consigo criar esse recurso porque tem uma política que está bloqueando. Só que o item vai aparecer, tá? Por que isso aqui é importante? Então, pegando esse exemplo, eu já tenho toda a minha estrutura de conexão, tudo, não tenho porque uma máquina virtual dentro do Azure tem um endereço IP público, né? O que essa máquina precisar fazer público, eu tenho ali o meu firewall, eu tenho ali configuração de NAT para o ambiente externo chegar nessa máquina, enfim, eu tenho todos os mecanismos corporativos para fazer essa configuração. Então, não tenho por que eu ter o endereço IP público. Porém, como esse item, ele sempre aparece durante a criação de uma máquina virtual,
Eu tenho a policy, onde a policy vai fazer esse bloqueio, só que esse bloqueio ele é feio, ele não vai desaparecer o item. Lá no final ele vai falar, ó, essa configuração aqui não está em compliance, ele até fala qual que é a policy que está sendo configurada. Então aqui a gente tem milhares de políticas para atender cenários específicos. Então a gente tem tanto a opção de utilizar as políticas que já são nativas, é só eu configurar a política do jeito que eu quero e depois eu aplicar ela no escopo que eu quero. Mas, se houver uma necessidade de criar alguma política específica, eu também consigo fazer essa criação. Quando a gente entra aqui na configuração de policy, a gente tem aqui dois tipos de configurações. Então, se eu entrar aqui em definition, pegar aqui, ó, beleza. Notem que aqui em cima, ele me dá a opção de eu utilizar uma policy definition e uma initiative definition, uma iniciativa. Qual que é a diferença de um e de outro? Então, primeiro aqui, né, pode ver aqui type built-in, né? Então aqui tem as políticas que são default aqui do Azure. E a gente pode também criar essas políticas customizadas. Então, quando eu pego aqui essa parte de definition e iniciativa, aqui é bem simples de entender. Uma política é uma configuração específica. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, policy, e filtrar aqui, deixa eu ver se ele vai trazer public IP. Ó, eu estou filtrando aqui somente políticas que tenham public IP. Então, vou pegar aqui, ó, interfaces de redes não deve ter endereço IP público. Então, isso aqui é uma política específica. Então, é isso que a gente chama de policy definition. É uma única política. Se eu entrar aqui nela, a gente vai ver que aqui é uma única configuração. Tá? Aí aqui ele tem a estrutura, a gente já vai entrar um pouquinho aqui nessa estrutura, mas aqui ele mostra a estrutura em JSON para a gente dessa política. Quando a gente fala das iniciativas, vou ver se eu pego uma aqui que seja mais fácil. Eu vou pegar aqui qualquer uma, tá? Mas só para vocês entenderem. Essa iniciativa é o conjunto de várias políticas. Então, notem que aqui ele traz, né, cada iniciativa, a quantidade de política que tem. Então, pega essa aqui, por exemplo, que são políticas aí já prontas, principalmente para a parte de segurança, a gente já tem bastante. Então, eu estou falando de uma iniciativa que dentro dela eu tenho 465 políticas. Eu tenho aqui, ó, fazer a implementação do Windows utilizando já com o Azure Monitor instalado. Então, é uma iniciativa que tem 5 policies. Quando a gente entra dentro da iniciativa, ele vai mostrar aqui para a gente quais as policies que fazem parte dessa iniciativa. Então, isso aqui é bem interessante quando a gente está fazendo esse planejamento dessa parte de policy, porque às vezes, se são configurações incomum para um recurso ali, por exemplo, ao invés de eu sair criando várias políticas, eu posso pegar políticas e jogar dentro de uma iniciativa. Então, ali ele traz para a gente essas iniciativas padrões. Só que aqui eu também posso criar a minha iniciativa, posso criar a minha iniciativa customizada. Então, por exemplo, vou subir um SQL, e nesse SQL eu quero configurar algumas políticas. Então, não quero que o SQL tenha acesso externo, eu quero que o SQL tenha criptografia em repouso. Então, para eu não criar duas políticas diferentes, que é para o mesmo recurso e todos os recursos vão precisar utilizar essas mesmas políticas, eu posso criar uma iniciativa e jogar essas duas políticas dentro dessa iniciativa. Então, essa é a diferença aqui entre policy e essa iniciativa. Então, a policy é uma política simples,
A iniciativa ela é um conjunto de políticas que eu tenho definido. Vamos voltar aqui naquela política do Public IP. Tá, aqui. Network Interface, aqui, falando que ela não pode ter endereço IP público. Todas as políticas dentro do Azure, ela vem aqui em formato JSON, tá? Então, nesse formato, ele é bem simples de entender, tá? Não tem nada complicado. Eu vou mostrar aqui, principalmente o que a gente precisa só ficar atento. Mas aqui, quando eu pego uma política e entro dentro dela, para eu entender o que essa política ela vai fazer, eu preciso aqui dar uma olhada e entender um pouco aqui dessa estrutura do JSON. Então, se a gente pegar aqui essa estrutura, então isso aqui, pessoal, não precisa ficar preocupado com estrutura de código, indentação, é entender os blocos aqui para que a gente consiga utilizar essas policies da maneira correta. Então, aqui primeiro, né, ele mostra aqui que essa é uma política da categoria de rede, então faz parte do pilar de rede ali do Azure. Aqui embaixo, aqui nas regras da política, ele mostra aqui o tipo, e isso aqui ele mostra no que a gente chama de ARM template, né? Ele dá o caminho exato desse recurso dentro do Azure, então ele faz parte do Microsoft Network, só que Microsoft Network dentro do Azure tem várias coisas que são voltadas à rede. E aqui ele dá o barra para explicar quais recursos dentro do Microsoft Network essa política trata. Aí aqui ele fala Network Interface. Então é tudo que possa ter interface de rede. Então, eu posso ter interface de rede numa máquina virtual. Quando eu configuro o Private Endpoint, esse Private Endpoint ele vai criar uma interface de rede também para o recurso. Enfim, tudo que tiver interface de rede vai ser afetada aqui por essa política. E aqui, né, ele fala que digamos, né, para ficar mais simples, o objeto. E aqui, o que não pode acontecer. Então, aqui ele está falando, ó, dentro de Network Interface, então também aqui dentro de Network Interface eu tenho várias configurações. Só que a configuração é em cima de endereço IP. E aqui, especificamente, né, quando a gente fala de endereçamento IP, eu tenho endereço IP privado, eu tenho endereço IP público. Aqui ele seta esse endereço IP público aqui para dentro dessa interface. Uma coisa que é interessante quando a gente vai trabalhar dentro com os recursos dentro do Azure é que muita coisa dentro do Azure é um recurso específico. Então, beleza, eu tenho uma interface de rede, só que eu tenho o recurso IP público que está ligado com a interface de rede, só que é como se fosse um componente diferente dentro do Azure. Então, quando eu crio uma interface de rede, e eu quero utilizar um endereço IP público, eu crio outro recurso IP público que vai estar associado a essa interface de rede. Por isso que ele consegue fazer essa distinção aqui dentro, porque se não existisse essa distinção, simplesmente eu chegasse aqui IP configuration, para ele, apesar de ser possível, ia ser muito mais complexo saber se é um endereço IP público ou privado. Eu teria que passar para ele o que é endereço IP público e o que é endereço IP privado para que ele conseguisse distinguir isso aqui dentro da minha política. Só que como eu tenho esse desmembramento dos recursos, quando eu coloco endereço IP público, ele já sabe, porque endereço IP público é como se fosse um outro recurso. Então ele pega esse outro recurso, opa, é um recurso de IP público, aí ele toma ação, que vem aqui embaixo, né? Então, se atingir essa condição, a ação vai ser uma ação de deny. Ele não vai deixar eu criar esse recurso com essa configuração de endereço IP público. Legal? Então, eu tenho a policy. Então, aqui é claro, né, pessoal, que não vai dar para a gente ver policy por policy, né? São milhares de policies. É que nem quando a gente fala de GPO.
Cara, GPO não tem como a gente entrar no detalhe de cada uma, porque são muitas configurações. O importante aqui é entender como funciona o recurso, a estrutura, a parte de arquitetura, ok? E principalmente para a gente aqui na formação, é entender que quando eu vou criar o ambiente dentro do Azure, eu preciso governar esse ambiente. Então, eu preciso falar o que pode ser feito nesse ambiente e o que não pode. Na maioria das vezes, eu não vou poder deixar esse ambiente aberto para todo mundo fazer o que quer, tanto por questões de custo quanto por questões de gerenciamento. E o que vai ajudar a gente a impor o que pode e o que não pode dentro do Azure são exatamente essas policies. Beleza? Então, aqui ele fala do negar. Então, lembra, eu tenho uma policy, eu posso ter a iniciativa, que é um conjunto de policy, só que isso sozinho não faz nada. Vou fazendo paralelo aqui com a GPO. Quando eu crio uma GPO, a GPO sozinha não faz nada. Eu não preciso vincular a GPO no local onde eu quero que ela aplique as configurações. Aqui para as minhas policies é a mesma coisa, só que o nome aqui a gente chama de escopo. Então, depois que eu tenho as configurações da minha policy, eu preciso ainda definir o escopo dessa policy. Ok? Então, depois que a gente pega aqui, beleza, eu achei aqui as policies que eu quero trabalhar. Beleza, entrei aqui no JSON, beleza, entendi aqui a estrutura, beleza, é isso que eu preciso. A gente tem aqui essa parte de atribuir, que é onde a gente vai definir algumas configurações, entre essas configurações, a configuração do escopo. Então, vou clicar aqui nesse atribuir. Ó, primeira informação que ele pede já é o escopo. Então, legal. Você está querendo criar uma policy. Legal. Onde que essa policy vai ser aplicada? Posso clicar aqui nos três pontinhos. Aqui, ele vai me dar algumas opções. Como eu ainda não tenho Resource Group nesse ambiente, ele só está mostrando para mim aqui a assinatura e aqui ele não vai mostrar nada porque eu não tenho esse Resource Group ainda aqui criado no ambiente. Quando eu tenho um Resource Group, então lembra, qual que é o escopo que eu consigo aplicar uma policy? Eu tenho a subscription, o que eu aplico na subscription vai valer para todos os recursos que estão embaixo da subscription, então vai impactar todo mundo. Eu posso aplicar a policy num resource group específico. Essa policy que eu aplico para o resource group só vai ser aplicado dentro daquele resource group. Então, se eu tenho um resource group A e tenho um resource group B, aplico a policy só no resource group A, essa política só vai ser aplicada para os recursos que estão no Resource Group A, não vai impactar o B. E quando a gente tem um Resource Group criado e a gente seleciona ele, ele ainda vai desmembrar para mim, ele vai trazer todos os recursos que estão dentro daquele Resource Group, eu consigo aplicar a policy para o recurso específico. Então, aqui é para aquele cenário, eu tenho o Resource Group A. Dentro do Resource Group A, eu tenho dois Azure SQL. Só que eu quero aplicar a policy só para o Azure SQL-A. Então, posso entrar dentro do Resource Group, ele vai expandir tudo que eu tenho no Resource Group. Eu escolho só o Azure SQL-A. Ele vai aplicar só nesse recurso. Se eu tiver o Azure SQL-B, isso não vai ser aplicado para o Azure SQL-B. Então, são esses escopos que a gente consegue definir aqui dentro da assinatura. Aí aqui vai ter policy, né? Quando a gente começa a fazer o desenho, o planejamento disso aqui. Se eu estou configurando uma policy que precisa ser global para todo mundo, eu vou fazer ou vou configurar o escopo dessa policy dentro da subscription, para eu não precisar ficar selecionando um monte de resource group. Ah, é uma policy que tem que funcionar para um resource group específico. Eu coloco como escopo da policy aquele resource group. Ah, é uma policy que é só aquele recurso que não pode ter essa configuração, que tem que ter essa policy aplicada. Eu vou direto no recurso e eu vinculo essa policy dentro do recurso. Tá? Então, quando a gente está desenhando, a gente tem que olhar para a policy e falar, legal, esse recurso aqui, eu vou ter que aplicar para todo mundo
ou são para locais específicos, para eu saber definir qual que é o escopo que eu vou utilizar. Ok? Então, vou deixar aqui a subscription. Assim como a gente tem, né, GPO, tudo mais, a gente também consegue trabalhar com exclusão. Então, eu posso, por exemplo, imagine um cenário. Eu tenho a subscription e dentro da subscription eu tenho 10 resource group. E essa política ela precisa ser aplicada para 9 dos 10 resource group. Vocês concordam que não vale muito a pena eu criar a política? Aplica para o resource group 1. Depois aplica para o 2, aplica para o 3, para o 4, papapá. Não, seria melhor, aplica para subscription e na exceção, você vai aplicar para tudo isso, exceto, aí você seleciona, por exemplo, esse resource group que não vai ter essa política aplicada. E isso também pode ser para um recurso específico. Então, isso geralmente é comum, principalmente para essas políticas que vão ter o escopo global, que vão ter o escopo da subscription. Então, a gente cria e depois eu defino, legal, só que aqui eu tenho algumas exceções, tá? Então, lembrando, a exceção a gente vai utilizar em cenário aonde a exceção ela não é grande, é uma exceção pequena, porque se for uma exceção muito grande, aí vale a pena eu quebrar. Então, eu tenho aqui a minha subscription, e eu tenho 10 resource group. Dos 10, eu só tenho que aplicar em 3, aí não vale a pena trabalhar com essa exceção. Porque se eu trabalhar na exceção, teria que colocar subscription e como exceção 6 dos 10 grupos. Então, não vale a pena. Então, seria melhor eu aplicar um por um. Então, geralmente, a exceção é quando é uma exceção pequena. Se for algo muito grande, às vezes vale a pena quebrar dentro do escopo mesmo. Legal. Aqui, ele sugere um nome aqui para essa atribuição da regra, né? Ele pega aqui o nome da própria regra, mas aqui é customizado, você pode colocar aqui o nome que você quiser. E eu tenho aqui também como selecionar uma descrição. Então, posso especificar aqui, principalmente quando a gente tem exceções, quando a gente tem aplicação que não seja global, seja para coisas um pouco mais específicas, é bom deixar uma descrição, porque às vezes o ambiente começa a crescer de tal forma que às vezes você bate o olho numa política, só batendo o olho você acaba não entendendo muito o que acontece. Então é sempre importante colocar uma descrição, tentar ser detalhista na descrição, para que quando você, tem uma política ali que eu não lembro o escopo, eu não lembro porque foi configurado dessa forma, você tem isso documentado aqui dentro da própria atribuição da política. Aqui embaixo tem um negócio que é bem legal, que assim, eu acredito que a maioria de vocês já deve estar com esse pensamento, né? Pô, legal, eu vou criar uma policy, mas, cara, que policy que eu crio, o que eu faço? Será que isso vai atender a minha necessidade? Será que não vai? Aqui entra essa parte aqui desse policy enforcement. Aqui a gente tem duas opções para configurar uma política. Então, depois que eu defini a política, defini o escopo, eu tenho duas opções para tratar essa política daqui para frente. A gente tem aqui a opção do Policy Enforcement, Enable e Disable. O Enable, ele vai forçar a aplicação dessa policy e ponto final. Então, se eu deixar como Enable aqui do jeito que está, tentar criar uma máquina virtual com endereço IP público, lá no final ele vai me barrar. Ele não vai deixar eu criar essa máquina virtual com uma interface de rede que tem o endereço IP público. E qualquer outro recurso que venha a ter interface de rede com endereço IP público. Só que acontece, principalmente quando a gente está começando, porque lembra, o nosso propósito aqui na formação é fazer a arquitetura e um desenho do ambiente já da forma correta. Então aqui, o que eu estou sugerindo para vocês? Que a gente pegue o que a gente viu lá na aula anterior, legal. Seja um projeto que você faz para um cliente seu, se você for prestador de serviço, seja
uma configuração que você vai fazer para sua própria empresa. Então, vamos imaginar um projeto de adoção do Azure. Então, a empresa quer começar a utilizar recursos no Azure. Não tem nada ainda. Então, é claro, tá, pessoal? Aqui eu estou sendo macro, porque tem algumas coisas para trás ainda, mas aqui é para a gente seguir uma sequência lógica, tá? Porque alguns de vocês podem falar, mas e o AD? Como... Calma, vamos tentar seguir uma sequência lógica puramente Azure. Vamos esquecer um pouco essa questão de integração nesse primeiro momento, porque a gente ainda não chegou nesses recursos. Mas pensa assim, pô, a minha empresa quer ir para o Azure, tá? Mas esquece a integração, ela quer subir coisa no Azure. Legal. Então, de acordo com o que a gente viu na aula passada, eu não vou simplesmente chegar lá, criar uma subscription e falar, beleza, agora vamos mandar bala aí, vamos começar a criar os nossos recursos aqui dentro do Azure. Não, lembra o que a gente viu. Legal. O que que eu planejo por esse ambiente? O que que a empresa planeja utilizar no Azure? É claro que eu não vou ter uma visão 100%, isso é impossível. A própria empresa não vai ter essa estratégia 100% desenhada de tudo que vai ter no Azure. Mas eu preciso partir de um ponto e preciso ter minimamente uma visão futuro para saber como estruturar tudo isso dentro do Azure. Aí vai entrar aquela parte que a gente viu na aula da semana passada de subscription. Legal. A subscription, cara, eu posso ter várias, eu posso dividir em grupos de recursos diferentes, eu posso ter organização por departamento, por diretoria e por aí vai. E o principal, eu tenho as limitações em cima de subscription. Então, tem coisas que eu não posso ir além do que uma subscription me oferece. Se eu precisar ir além, eu vou precisar de uma segunda. Então, a gente, com tudo isso em mente, a gente define como vai ser a subscription. Então, vai ser uma, vai ser duas, vai ser por departamento, vai ser por diretoria. Como que eu vou dividir isso nos meus grupos de gerenciamento? Beleza. Definimos essa primeira parte que foi o que a gente viu na semana passada. A recomendação é que antes mesmo de começar a subir os recursos dentro do Azure, a gente já comece a definir essas policies. Então lembra, isso aqui geralmente, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas geralmente a gente faz muito isso no que a gente chama de land zone, né? Land zone é a preparação. Eu vou fazer ali como se fosse, né, uma estrada, eu estou fazendo um asfalto ali para as coisas começarem a trafegar. Então a gente chama isso de land zone, essa preparação, a criação dessa estrutura para que eu possa começar a subir os meus recursos. E dentro dessa estrutura de land zone, também vai entrar aqui essa parte de definir essas políticas, porque lembra, o nosso objetivo como arquitetos em Azure não é subir o ambiente e ter que ficar mexendo no ambiente enquanto está tudo produtivo. Eu já subo da melhor maneira. É claro que nem sempre vai ficar 100%, mas eu subo da melhor maneira para que quando os recursos começarem a ser utilizados, eles já tenham ali uma tração de governança, de administração que eu desenhei previamente. E não o que o pessoal faz hoje. Vai subir no recurso e, cara, pô, mas isso aqui não podia fazer, aí vai começando a corrigir as coisas e o negócio produtivo rodando, às vezes para, enfim. Não, a gente aqui, a gente é arquiteto, então a gente precisa começar a desenhar as coisas da forma correta. Então, beleza. Definimos subscription, tudo, as policy. As policy, ela vai ter uma particularidade dentro do ambiente que, assim, são muitas. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com essas políticas, porque dependendo como eu for configurar, ele vai desabilitar a utilização de alguns recursos. E possa ser que aquele recurso ele precise, tá? Aqui de novo, mas eu não posso criar a policy, se der problema eu troco. Pode, mas, cara, lembra, a gente é arquiteto, a gente não quer fazer as coisas meia boca, a gente não quer, deu problema, eu vou e altero. Não, já quero tentar subir da maneira certa. Quando a gente fala de policy, se a gente tem uma dúvida, então é claro que vai ter coisas que irão chegar para vocês, na maioria das vezes, isso chega de alguma área, então não é o arquiteto do Azure que vai definir as policies.
ele vai receber ali uma lista, ele vai receber ali as informações do que tem, o que pode fazer, o que não pode, e em cima disso ele vai estruturar as policies. Então, o arquiteto ele tem que olhar aqui para essas políticas que chegaram para ele, que assim, a política, eu não sei quantos de vocês trabalham em empresas maiores que têm um departamento de segurança, mas esses caras eles costumam ser chato e não estão errados, tem que ser mesmo. Mas o que que acontece? Geralmente, quando chega essas definições dele, né? Eu falo isso com propriedade que eu estou num projeto grande de Azure e a gente está passando muito por isso, que assim, chega as definições da equipe de segurança, não é assim, testa aí, não, é bloqueia. Só que, cara, eles estão preocupados com a parte de segurança. A gente, como arquiteto do Azure como um todo, a gente não pode se preocupar só com o aspecto de segurança. Porque não adianta nada eu ter uma necessidade X e não conseguir atingir essa necessidade X por conta de uma regra de segurança. Então tem que ter um meio termo. Então, quando a gente fala de policy, para que eu não saia bloqueando tudo isso e de repente bloqueando coisas que deveriam ter, é claro que chegou uma definição falando para não ter, mas, cara, eu não posso sair bloqueando no primeiro momento, eu preciso ter um meio termo. Existe essa configuração aqui de desabilitar esse enforced. Esse desabilitar, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar essa política numa espécie de auditoria. Aqui que seria essa auditoria? Ele não vai barrar o que a policy está falando. Então, nesse caso aqui, se eu deixar disable, a minha policy fala que eu não posso ter endereço IP público e interface de rede. E se tiver, a minha política ela está com a opção de deny, ou seja, vai negar. Se eu coloco como disable, então estou falando que essa política ela não vai ser aplicada. Aí você pode me falar, cara, mas se não vai ser aplicada, para que que eu vou configurar? Quando a gente configura esse disable, ele vai auditar essa configuração. Então ele vai me registrar aqui nos logs aqui que a gente consegue acompanhar do Policy Definition, ele vai registrar para a gente que ó, tem uma configuração que está definida numa política de negação, só que ela está sendo utilizada porque o Policy Enforcement está disabled. Então, ele vai me avisar que aquela configuração está sendo utilizada. E isso, para a gente que está começando a planejar, a arquitetar um ambiente novo dentro do Azure, é uma informação valiosa, porque eu posso chegar, a área tal falou para eu criar uma política para desabilitar tal coisa. Legal. Só que eu não fui agressivo, é claro aqui, né, pessoal? Vamos só dar um passo para trás. É claro que não é o arquiteto, não é a responsabilidade dele, única e exclusivamente, sair criando políticas como disable. Ele tem que sugerir: olha, você está pedindo para fazer bloquear um recurso, só que provavelmente esse recurso vai ser utilizado. Antes de bloquear, vamos fazer isso? Então, não é vocês, como arquiteto, que vão definir o bloqueio ou não, tá? Então, eu vou sugerir. Sugerir foi aceito, deixo como disable. Estou acompanhando os logs da minha política. Tá lá um monte de recursos sendo criado com essa configuração e ele me avisando, já é um bom indício de eu realmente entender se aquilo é necessário e levar para a equipe que compete. Falar, ó, você tinha pedido para desabilitar, a gente concordou e deixar como dizer, ó, como a gente configurou, como, olha o tanto de gente que utiliza esse recurso. Vamos marcar uma reunião com eles e entender se realmente precisa, o que, que vai acontecer? Então, esse tipo de configuração aqui dentro de uma policy, ela é extremamente importante para esse tipo de cenário. Para eu não simplesmente chegar lá e sair bloqueando tudo e um monte de gente não conseguir utilizar os recursos do Azure por conta da policy. Ou seja, cara, se eu tirei o policy que bloqueia um monte de coisa, o pessoal não consegue utilizar, cara, não valeu de nada eu criar isso dentro do Azure. Então, não necessariamente eu crio uma policy para já tomar uma ação definitiva. Eu posso ir auditando essas configurações, isso vai me trazendo informações para eu depois tomar uma decisão. Excluo essa policy porque não faz sentido,
Ou beleza, já deu certo, vamos forçar, vamos habilitar essa pólice. Beleza? Então isso aqui é extremamente importante quando a gente fala aqui dessas policies dentro do Azure. Aqui na próxima aba, ele traz aqui para a gente alguns recursos que a gente utiliza muito pouco, tá? Isso aqui é principalmente quando a gente tem várias políticas que vão ter ali basicamente a mesma ação, então eu consigo trabalhar com essa parte de sobrescrever uma policy a outra, tá? Mas isso aqui, a gente não utiliza isso aqui basicamente. A policy, o escopo e isso aqui que a gente vai ter, não para essa política específica, mas essa aba a gente vai ver uma outra policy daqui a pouco, que ela vai ser importante. Que é o quê? Dependendo da política que eu estou configurando, ela vai ter vários parâmetros para eu definir o que é compliance e o que não é compliance. Então, por exemplo, tem uma política, que vai ser a que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma política que a gente usa bastante também. Então, tem essa política, né? Eu já selecionei ela de propósito, porque é uma política que a gente usa bastante, né? Porque tem muitas. Porque, assim, quando eu configuro endereço IP público numa interface de rede, eu sou cobrado pelo aquele endereço IP público, e vocês sabem que o custo de um endereço IP público não é barato, então isso evita alguém criar um recurso sem necessidade. Lembrando, tá? Depois eu vou até mostrar aqui como exemplo para vocês. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou falando aqui e daqui a pouco eu esqueço de mostrar a criação de uma VM, que por padrão ele já seta o endereço IP público. E às vezes a pessoa ficou desatenta ali, acaba dando sequência e cria o endereço IP público. Aí aquilo fica consumindo crédito ali dentro do Azure. Então, é um negócio que a gente, como arquiteto, e esse é o propósito aqui da formação, a gente tem que ficar muito atento nas configurações de cada recurso, porque muitas coisas que eu defino durante a criação vai definir o meu custo final da solução também. Então, às vezes, eu estou colocando coisas que não seriam necessárias. Isso vai encarecer demais a utilização daquele recurso. Então, aqui, por exemplo, na outra política que a gente vai ver dentro desse parâmetro, a gente vai ver uma política de região, que é outra política que a gente utiliza bastante. Então, lembra, o Azure, eu crio uma subscription e dentro dessa subscription eu posso criar recursos em qualquer região ao redor do mundo. Só que o problema de eu criar recursos em regiões diferentes são duas. Primeiro tem o custo, mas essa questão de custo não seria o principal, porque muitas regiões o custo para manter um recurso é mais barato do que no Brasil. Porém, o que mais traz de problemas, o que mais pega em criar recursos em regiões diferentes é a latência. Então, uma coisa é a minha empresa, os meus recursos, os meus usuários que acessam o Azure estão no Brasil acessando os recursos no Azure que estão no data center do Brasil. Outra coisa é eu pegar esse recurso, levar esse recurso aos Estados Unidos, Europa e fazer esse acesso. Então, a latência vai ser maior. Então, tem muitas empresas que, quando nascem dentro do Azure, e a gente, como arquiteto, a gente tem que participar dessa definição, uma das coisas que a gente precisa definir é, legal, quais regiões do Azure nós vamos utilizar? Para não correr o risco de alguém ali, por falta de conhecimento e tudo mais, criar um recurso numa região que não deveria. Então, eu consigo criar políticas e dentro da política eu consigo especificar, ó, os recursos desse research group, os recursos dessa subscription, esses recursos só vão ser criados na região XYZ. Então, isso ficaria aqui dentro de parâmetros. Então, a gente vai ver que aquele JSON ele vai trazer várias condições para a gente, que vão ser as regiões. Beleza. Quando eu entrar aqui nos parâmetros, ele vai me falar, legal, você tem aqui todas essas regiões. Agora seleciona qual que você quer. Beleza? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui tem uma configuração que é, assim, simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. Eu não sei se vocês já trabalharam. Não, isso aqui tem muito a ver mesmo. É que eu não sei por que a Microsoft descontinuou essa solução, porque eu, particularmente, eu gostava dela. Existe uma solução da Microsoft, a Microsoft trouxe no 2008, chamado de NAP.
que era o Network Policy Access, NAP. Esse recurso ele era muito legal, porque você criava políticas, né? Você criava várias políticas ali com definições, então igualzinho a gente tem no Azure. Você criava, só que ali era mais voltado para acesso à rede, né? O Azure, a política é totalmente abrangente, então o NAP ele trabalhava com essas políticas de rede, você criava condições, e de acordo com essas condições ele liberava ou não o acesso à rede. Só que acontecia, tinha um negócio que era bem interessante, que é essa parte de remediação dentro do NAP, que era o quê? Por exemplo, a gente tinha uma configuração dentro do NAP, uma das regras que a gente podia definir assim, ó, se a máquina não tiver o antivírus atualizado, a máquina não pode acessar a rede. Então imagina, né, a gente utilizava muito o NAP integrado com solução de VPN. Então imagina, eu estou lá na minha casa, eu quero fechar uma conexão VPN com a minha empresa. Ele vai lá, durante a criação do túnel VPN, ele vê que tem a configuração do NAP e ele vai bater na regra. Aí quando ele olhava para a minha máquina que está tentando estabelecer a conexão VPN, e ele olha lá, pô, eu tenho aqui na minha base de dados a versão do antivírus 10. Essa máquina, ele está tentando a conexão, só que ele está com a versão 9. Então eu consegui, através dessas políticas do NAP, bloquear esse tipo de acesso. Então, basicamente, o que a policy do Azure faz. Só que para simplesmente chegar e bloquear e o usuário não acessa, se vira aí, atualiza aí, depois você tenta de novo, no NAP a gente tinha o que a gente chamava de rede de remediação. Dentro dessa rede de remediação, a gente configurava os servidores que cuidavam, por exemplo, desse recurso específico. Então, nesse exemplo do antivírus, dentro da rede de remediação do NAP, a gente colocava o servidor de antivírus. Para quê? Para que esse servidor de antivírus ele atualizasse automaticamente o cliente. Então, quando fechava uma conexão do NAP, ele validava que a máquina não está em compliance nesse cenário por conta do antivírus, e ele olhava que existia uma rede de remediação, ele direcionava esse cliente para essa outra rede, então era uma rede apartada da rede produtiva, a rede de remediação, ele direcionava o cliente para essa rede, então o cliente tinha conexão com a rede de remediação, mas não a produtiva, então ele conseguia enxergar o servidor antivírus, o servidor antivírus conseguia enxergar ele, o servidor antivírus disparava o update automático de versão do antivírus. Beleza, atualizou, ele mandava o comando para o NAP falando, está atualizado, ele tentava estabelecer a conexão de novo, via que estava tudo certo e liberava. Então, tudo isso de forma automática. E essa questão da remediação aqui das policies, ela tem o mesmo propósito. Só que aqui a gente não tem a parte de servidor, essa rede dedicada, nada. É um negócio meio que automático. Ah, a regra é essa, é que nessa policy específica não tem o que remediar, mas depois eu vou mostrar para vocês algo de uma policy que tem essa configuração de remediação. Mas seria basicamente, ó, eu estou tentando fazer algo, pode ser acesso, criação, que seja as policies que o Azure tem. Então, estou tentando fazer algo e não estou em compliance. Mas existe uma configuração para que me torne compliance de acordo com a regra. E eu posso definir como que eu faço essa configuração. Então, por exemplo, tem uma configuração de uma policy aqui, depois eu vou mostrar ela para vocês também, que é uma policy que fala que toda máquina virtual que é criada, ela tem que ter o Azure Monitor, o agente do Azure Monitor instalado. Beleza? Então tem que ter o agente do Azure Monitor instalado. O que acontece? Durante a criação da máquina virtual, eu já tenho a opção de criar esse recurso, só que não é padrão. Por padrão, ela vem sem esse agente. E esse agente ele é importante, entre outras coisas, eu consigo armazenar os dados, as informações, as coletas de performance da minha máquina virtual e hospedar isso num recurso que a gente chama de Log Analytics, para que eu consiga
depois que ele está coletando esses dados, eu consigo ter uma visão do que acontece na minha máquina, como que está a CPU, como que está a memória, consigo ver os logs de eventos do Windows, tudo isso dentro do Azure Monitor. Só que para isso eu preciso configurar esse agente. Então eu posso criar uma política falando, não, toda máquina que é criada no ambiente, ela tem que ter o Azure Monitor. Só que aqui é o ponto-chave, tá? E vocês precisam prestar atenção nisso aqui. Quando a gente está criando uma policy, essa policy ela é aplicada durante a chamada do meu recurso. Então, o meu recurso por trás, quando eu estou fazendo toda a criação dentro do portal, ele chama o que a gente chama de ARM, o ARM Template, que é aquele Microsoft, que a gente viu aqui, Microsoft Network / Network Interface. Então, ele chama aquele recurso e durante a implementação, e cada recurso tem toda a sua estrutura do que precisa ser executado e o Azure por trás vai executando e criando esses recursos para a gente. Por que isso aqui é importante? Porque eu não consigo não seria válido eu criar uma política falando, ó, só deixa subir máquina virtual se a máquina virtual tiver o Azure Monitor. Sendo que isso é feito durante a criação da máquina virtual, então não faz muito sentido. Então, para esse tipo de necessidade, eu consigo configurar essa remediação. Por quê? Fui lá e subi a minha máquina virtual sem o Azure Monitor. Só que eu tenho uma policy falando que tem que ter o Azure Monitor. A minha policy, ela vai validar quando a máquina subir e falar, opa, essa máquina subiu sem o Azure Monitor. Só que eu tenho aqui uma política de remediação. Essa política de remediação tem todas as instruções para instalar automaticamente o Azure Monitor. Então, essa remediação é algo automático. Então, o recurso precisa ter uma configuração específica pós-criação. Legal, ele cria, eu posso criar uma política de remediação, e essa política, depois que ele vê que aquele recurso está criado e está faltando uma configuração, ele automaticamente aplica isso para a gente. Ok? E aqui, nessa parte de remediação, ele trabalha aqui com esse Manage Identity. Por quê? Pensa aqui comigo, esse caso aqui do agente do Azure Monitor. Eu subi uma máquina virtual e eu tenho uma política falando que todas as máquinas virtuais têm que ter o Azure Monitor. Então, subi a máquina subiu sem o Azure Monitor. Legal, agora ele precisa configurar o Azure Monitor nessa máquina. Só que quem vai configurar? Essa identidade que vai configurar tem permissão para fazer isso? Então, isso é o Managed Identity. Então, o Managed Identity é como se fosse um usuário de serviço que a gente cria e ele já vai ter permissões para executar essa atividade específica. Nada além disso. Ele vai executar o que está definido na remediação. Tá? Daqui a pouco a gente vê isso aí um pouco mais na prática. Então, beleza, tenho aqui a parte de remediação, lembrando que, é claro, não é todos os recursos, todas as policies que vão ter remediação, então isso aqui é um caso. Então, aqui a policy ela é simples. Ó, não pode ter endereço IP público. Ponto final. Então, não tem o que remediar. Beleza? Então, são policies que tem, policies que não tem. Próximo. Aqui eu posso definir uma mensagem customizada para quando essa política não tiver em compliance. Então, o que acontece? Quando eu crio uma política, então essa aqui, no caso, Network Interface. Quando eu estou criando um recurso que vai ter uma interface de rede com endereço IP público, no final ele vai me gerar um aviso. Falar, ó, não foi criada por... Então, eu posso customizar essa mensagem. Então, eu posso colocar aqui. Tá? Eu não costumo utilizar, tá? Porque o que ele já traz padrão já é bem explicado, ele já fala qual é a policy, é bem tranquilo. Próximo, final, review e create. Então, lembra, aqui, o que eu estou criando, e isso é uma dificuldade que o pessoal que está começando agora com o Azure tem, dentro do Azure tudo é recurso. Então, aqui, ó, eu não estou criando a policy. Lembra? Eu estou usando uma policy que já existe. Eu estou criando a associação da policy. Quando a gente tem isso no ambiente on-premise, a gente não tem essa de criar. A gente vai e associa. Mas no Azure, como tudo é recurso, ele está falando, quer criar?
Mas não é a policy. A policy que eu estou utilizando é uma policy existente. Ah, então o que que a gente está criando? A gente está criando essa associação da policy com o escopo que a gente definiu e com as configurações que a gente definiu. Great. E ele começa a criar aqui para nós, criação com sucesso. Vamos voltar aqui para o policy. Beleza, aqui em definition é onde ficam todas as nossas policies e todas as iniciativas. Aqui em assign são todas as políticas que estão aplicadas. Então notem que aqui ele já traz várias políticas e iniciativas aplicadas por padrão por questões principalmente de segurança, tá? Então é recomendado deixar essas políticas default aplicadas, tá? Só em caso de extrema necessidade, falar, não, essa política não tem a ver com o meu ambiente, eu posso remover, mas geralmente são políticas para proteger recurso específico, tá? Então pode ver que tem aqui bastante coisa sobre o Kubernetes, por exemplo. E aqui tá a que a gente... Não é essa não. Cadê a que a gente configurou? Ainda não apareceu. Refresh, aqui. Network Interface, aqui, né, não deve ter endereço IP público. Então, aqui ele está mostrando aqui a minha política. Se eu entrar nela, eu consigo aqui ir acompanhando, aqui se ela, quando tem remediação, se ela foi remediada, eu consigo ver aqui, né, é uma política que tem o Manage Identity, qual que é o Manage Identity, então aqui eu consigo acompanhar algumas configurações. E aqui em Compliance, eu consigo ver como que está o meu ambiente em relação às políticas. Está todo mundo aplicando a configuração de uma política específica? Eu tenho recursos que não estão em compliance, então geralmente esses recursos que não estão em compliance ou são recursos que a remediação falhou por algum motivo, ou eu estou com a configuração de auditoria, aquela opção de disable do enforcing de habilitado. Então, eu consigo acompanhar por aqui também, de todos os recursos que eu tenho que a policy está sendo aplicado, está compliance ou não. Então, notem que aqui ele está falando que tem um recurso aqui para uma iniciativa que não está em compliance. O resto, ele está aqui todo em compliance. Então, aqui a gente também consegue ir acompanhando aqui essas configurações. E se a gente entra aqui, a gente consegue ver aqui o detalhe do que não está em compliance. Então, aqui, ó, é uma definition, então, várias policy, então aqui eu tenho várias, e aqui ele me mostra exatamente o que não está em compliance de tudo isso. Então, aqui tem várias coisas aqui que ele está pedindo para eu ajustar para essa definition aqui, que é uma definition default, né? Que é uma regra default do próprio Azure. Show de bola? Turma, até aqui tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Tá lembrando que se vocês quiserem que eu libere o áudio, levanta a mãozinha aí. Quem quiser colocar no chat também fica à vontade. O importante é ficar sem dúvida. Mas até aqui tá tranquilo? Deu para entender esse conceito? Que aqui a gente vai testar, tá? Essa policy que a gente acabou de criar e eu quero mostrar algumas outras policies para vocês também. Mas até aqui tá dando para entender? Entenderam a importância dessa... Cara, são pouca gente que se atenta nessas políticas. Aí acaba criando um ambiente muito aberto, um ambiente onde você pode fazer tudo. E no Azure, principalmente a gente como arquiteto, a gente tem que criar esses bloqueios, esses guarda-reios, né, que a gente chama, criar esses bloqueios para que quem for consumir os recursos dentro do Azure não consuma de qualquer forma, não consuma do jeito que ele acha que é. Então, por isso que é extremamente importante a gente saber estruturar essas policies de acordo com o que o negócio, cada empresa exige, tá? Então, isso aqui é algo importante e pouca gente, pouca mesmo, acaba se atentando a isso aqui. O que a gente viu na aula passada e o que a gente viu, que a gente está vendo nessa aula hoje, se vocês aplicarem isso na construção de qualquer ambiente, cara, vocês vão estar na frente de mais de 90% dos profissionais que mexem com Azure. Porque pouca gente ou dá atenção a isso que a gente está vendo, e vocês estão vendo que não é, cara, qualquer coisa, é um negócio que é importante para o ambiente.
Então, ou o pessoal não dá devida atenção, às vezes até por falta de conhecimento mesmo. Mas, cara, são coisas que são importantes durante a criação do ambiente. Beleza? Então, vamos ver essa policy aqui funcionando. Vamos ver se já aplica, tá? Aqui, às vezes, tá? Essas policy, às vezes ela tem um delayzinho para aplicar para o recurso, tá? Então, é normal, às vezes, se vocês vão configurar uma policy e já vai testar na sequência, é normal, às vezes, demorar um pouco para ele replicar isso lá para dentro, tá? Então, é só esperar um pouquinho e tentar de novo, mas vamos testar aqui para ver se já vai. Então, eu falei de interface pública. Vamos pegar, então, uma VM. Research Group, criar um RG novo aqui. RG, informação. O nome da minha VM. Tá, aqui eu vou deixar as configurações todas padrões, tá? Só deixar o Windows aqui, caso a gente precisa fazer alguma coisa. Mas é só para a gente testar mesmo essa configuração da policy. Então, só vou configurar mesmo o que é obrigatório aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Ó, network. Então, notem que, por padrão, vocês vão notar isso, quando vocês forem criar máquinas virtuais no Azure, por padrão, ele já cria aqui, ó, Public IP, ele já cria o endereço IP público para a máquina virtual. Então, isso aqui é default. Então, lembra, a minha policy está aplicada. E por que que ele aparece isso aqui? Não, a policy nós ela funciona diferente. Ele vai bloquear quando o assistente chamar o ARM template. Aí ele vai bloquear lá. Mas aqui ele vai mostrar para mim normal. Só que para a gente não interessa. Para a gente o que interessa mesmo é não permitir aquela ação. Então vou deixar aqui para ele criar o IP, beleza. Vamos dar um review create aqui, vamos ver se a policy já vai aplicar. Bom, passou na validação. Deixa eu só ver se aqui está certo. Ah, public IP. Beleza, vamos dar um create. Ó, aqui provavelmente a política ainda não aplicou, porque ele criou aqui, ó. Ah, não. Disfarça. Foi uma falha minha. Eu acho que eu fui mostrar para vocês o disable lá, eu acho que eu deixei disable. Vamos só ver aqui. Tenho quase certeza que eu esqueci de voltar para o enable. Falei? Beleza. A gente criar o. Zero dois. Tan, tan, tan. Beleza. Vamos ver agora se já vai aplicar ou se vai dar o delay. Ó, já deu falha aqui. Ó, validação falhou. Clica aqui para ver os detalhes. Beleza? Aí aqui ele fala, ó, o recurso tal, tal, tal. Lembrando, isso aqui é o nome da interface de rede. Então, lembra, aqui é tudo desmembrado. Ó, foi desabilitado por uma política. O código reconhece, tal, 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 tal. Aí aqui ele fala, qual foi a policy? Isso aqui que é legal. Não é aquele erro genérico. Ele já dá o erro e fala, cara, ó, o que está bloqueando é isso aqui. Inclusive, se eu clicar aqui, ele já me dá o link, onde eu vou direto lá para minha policy. E eu já consigo ver aqui, ó, essa policy que está bloqueando. Então, beleza. Então, aqui, durante a validação, ele já bloqueou. Dependendo da policy, ele
começa a criar o recurso e na criação ele fala, opa, deu um erro aqui. Aí você vai ver é o erro da policy. Então, isso tem a ver muito com o tipo de policy que a gente está configurando, tá? Então, opa, aqui, ó. Então, lembra, ele não vai tirar aqui do usuário a opção aqui, porque isso é uma opção global dentro do Azure. Ele não consegue tirar e pôr que nem a gente faz com o GPO. Então, ele deixa eu configurar. Só que lá no final, ele vai falar, opa, peraí, ó, isso não pode passar, porque existe aqui uma política, e essa política, ela está barrando a criação desse recurso. Show de bola? Vamos ver outras policies aqui. Antes, deixa eu só tirar essa policy, porque às vezes eu vou dar alguma aula e deixo as policies criadas, acabo esquecendo, aí começa a dar erro lá, e eu fico doido até lembrar o que é. Vou deletar essa aqui eu também não sei porque está aqui. Beleza, vamos voltar aqui para definition. Tá lembrando também, pessoal, quando a gente começar a ver a arquitetura de alguns recursos e tudo, a gente vai voltar a falar de policy também, tá? Então vai ter alguns recursos que a gente vai ver, Databricks, alguns recursos que tem policies ali que são importantes, a gente vai voltar a ver a policy. Então aqui é mais essa visão de desenho inicial, é olhar para o projeto, para o ambiente, e falar, legal, estou subindo um ambiente do zero. Beleza, o que esse ambiente vai... O que eu vou poder fazer dentro desse ambiente? Legal, deixa eu começar a trabalhar minhas policies para eu conseguir fazer exatamente o que foi proposto, nada além disso. Vamos pegar aqui, policy, location. Eu acho que dá um location, já deve trazer. Ó, localizações permitidas. Então, eu clico, ele vai me trazer ali o JSON da minha política. Então, notem aqui que esse JSON, ele é um pouco diferente aqui do que a gente tem. Então, aqui, vamos só subir aqui e começar a ver a estrutura. Então, primeiro, ele é uma categoria geral, né? Porque o que acontece é uma localização, cara, pode ser vários recursos diferentes dentro da localização, então ele dá esse conceito geral. Aqui é o nome, né, dessa política, e aqui começa, ó. Localização, parameters. Então, toda vez que vocês verem esse parameters aqui, ele vai mostrar para a gente lá nos parâmetros. Deixa eu ver se aqui ele já mostra. Não, ele vai mostrar. Aqui ele só mostra o tipo, né? Está dentro de um array, mas ele vai mostrar quando eu for atribuir. Então, quando ele mostrar aqui parâmetros, é que durante a atribuição, ele vai te pedir informações relacionadas à política. Então, essa política, como ela fala de localização, dentro dos parâmetros vão estar as localizações. Ok? Aqui ele vai pegar aqui o global, né? Então ele vai trazer aqui no tudo que é global, né? Todas as regiões do Azure como localização. E aqui da onde que ele vai trazer essa informação? Então ele traz lá essa informação do Azure Active Directory, de um recurso, né? Que é o B2C Directories. E aqui o efeito é negar. Então aqui, isso que vocês precisam ficar um pouco atento caso política, porque às vezes pode parecer meio confuso. Mas aqui é o quê? Se ele está falando de localizações permitidas, e aqui o efeito é negar, ele está falando que vai negar tudo que não estiver definido como permitido. Então, por isso que ele vai me trazer esses parâmetros para eu listar quais as localizações permitidas. Então, ele não vai negar o que eu vou selecionar. Ele vai negar o que não for selecionado, o que não estiver listado como permitido. Beleza? Atribuir. Então, aqui é aquela mesma coisa que a gente viu, o escopo. Agora, como eu tenho um Research Group, ó, eu consigo configurar o escopo para o Research Group específico. Tá? Aqui, como não tem todos os recursos que estão dentro do Research Group, eles vão compartilhar, né? Só tem um, e esse único recurso que eu tenho vai compartilhar a mesma localização ali. Ele só fala, então você tem que setar isso a nível de Research Group ou a nível de Subscription. Então, vou deixar aqui só Subscription. Aqui, se eu quiser trabalhar com exceção,
O nome, aqui se vai estar habilitado ou desabilitado. Beleza, aqui essa opção que a gente não usa. Beleza, aqui que eu queria mostrar para vocês. Os parâmetros. Então, lembra, toda vez que a gente vê lá no JSON parâmetros, eu tenho que listar aqui nessa aba parâmetros, quando eu for criar a atribuição dessa policy, para eu definir o que aquela política vai fazer. Então, nesse caso, como é uma política de permitir, eu tenho que, dentro dos parâmetros, selecionar quais as regiões que são permitidas, as localizações aqui no caso. E aqui eles mostram as regiões aqui que eu tenho disponíveis aqui. Então, vou pegar aqui, por exemplo, e vou falar só aqui do Brasil. Beleza? Então, não quero que dentro, lembra, eu estou criando dentro da minha subscription. Ou seja, isso vai valer para todos os recursos que eu tenho dentro dessa subscription. Então, qualquer coisa que eu queira criar dentro dessa subscription, que não esteja nessas regiões selecionadas, no nosso caso, o Brasil, ele não vai deixar passar. Beleza? Então, aqui também é uma política que não existe remediação, ou é aquilo ou não é. Aqui se vai ter a mensagem customizada, beleza? Great. Criada com sucesso. Opa, apertei errado. Esse já está aqui. Ó, beleza. Só validar aqui que está com... Opa. Hum, agora sim. Só ver aqui se tá certinho. Enable. Beleza. Então, vamos testar. Vamos ver aqui esse Resource Group, a gente já vê isso. Criar RG US. Beleza. Beleza. Aí ele está deixando. Assinatura. Bom, ele criou. Provavelmente ainda não aplicou. Só ver aqui. Beleza, então aqui deve ser algum delay. Vamos esperar um pouco. Deixa eu fazer aqui, que às vezes, quando você criou direto um recurso, é mais rápido. Máquina virtual. Virtual machine, create. É SRV 003. Vou... Aí aqui, deixa eu só mudar aqui, região. Beleza. Tá, 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 tá. Vamos ver aqui se ele já... Ó, aqui já deu. Apesar que aqui eu acho que ele deu outra coisa. Beleza, validação falhou. Bom, foi desabilitado pela policy. E aqui, policy de localização. Ou seja, aqui na localização da criação da minha máquina, eu coloquei para ele criar numa região que não é suportada. Lá na policy a gente configurou só Brasil. Então, se eu alterar aqui para o Brasil, beleza. Agora passou. Show de bola? Deixa eu mostrar uma outra policy aqui para vocês, que é uma policy que vai ter ali a parte da remediação. Só excluir aqui para depois não.
Policy agent. Peraí, isso eu acho que... Vou pegar essa aqui do Linux mesmo. Então, a política ela fala que máquinas virtuais com Linux tem que ter o Azure Monitor instalado. Então, é um agente, né, que é multiplataforma. E aqui, vocês vão notar que esse JSON, ele é bem maior do que os outros. Por quê? Porque aqui, como eu estou configurando um agente e um recurso específico, esse recurso, por se tratar de uma máquina virtual, ele pode ter vários tamanhos, ele pode ter versões diferentes do sistema operacional. Por isso que ele precisa definir tudo isso aqui dentro desse arquivo JSON. Então, por isso que ele é gigantesco. É mais por conta dessas informações. Mas para a gente, o que importa é aqui. Então, legal. Aqui ele fala que é da categoria de monitoração. Aqui é a parte extremamente importante. Então, lembra que eu falei para vocês, vão ter alguns recursos e a gente vai conseguir só ver isso dentro do JSON? Beleza, atendeu aquilo. Então, aqui no caso, a máquina tem que ter Azure Monitor. Legal, mas qual que é a ação que eu vou tomar caso não esteja em compliance? Então, as duas que a gente viu até agora era o deny. Ou seja, cara, tem endereço IP na interface, endereço IP público na interface de rede? Negar. Não está dentro das localizações permitidas? Negar. Essa aqui é diferente. Esse aqui, ele vai auditar se não existir. Então, ele não vai tomar ação de negar. Então, lembra, aqui como dentro do ARM Template, isso aqui precisa ser instalado depois que o sistema operacional está de pé, ele não precisa simples negar, porque, beleza, eu vou colocar aqui como negar, mas se o recurso já foi criado, você vai negar o quê? Não, eu vou auditar se não existe. Então, a auditoria vai ser, legal, está em compliance com a política ou não? Não, beleza, não está? Vamos remediar? Vamos fazer com que esse recurso fique em compliance? Show? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, toda vez que vocês forem definir uma política, tem que entender o que a política vai fazer, porque nem todas vai negar. Beleza? Beleza, e aqui ele começa a falar do escopo da política, aí aqui as localizações, né? Todas as localizações. Enfim, aqui é mais configurações específicas de máquina virtual, porque esse recurso vai impactar uma máquina virtual. Atribuir aqui o nosso escopo, aqui é a exclusão, aqui tudo que a gente viu, parâmetros. Então, lembra, aqui não tem parâmetro, né? Porque ou é isso ou não. Então, eu vou auditar se o agente está instalado, sim ou não. Então, não tem parâmetro. E aqui a parte que é legal, que é a parte de remediação. Então, legal. Se essa política, se esse recurso subiu e não tem o agente instalado, legal, vamos remediar? Como que eu vou fazer essa remediação? Então, eu vou criar, aqui eu tenho duas opções, né? Criar esse manage ident, a gente vai falar bastante dele em outras aulas, mas aqui é basicamente um usuário de serviço gerenciado pelo próprio Azure e um usuário de serviço gerenciado pelo administrador do ambiente. Então, aqui trazendo por um paralelo, quando a gente está no ambiente on-premise, seria, por exemplo, esse use assign manage. Seria um usuário que eu crio no AD e esse usuário eu seto no serviço. E o que seria o system? Seria aquele GSMA, que é aquele usuário de serviço que eu crio dentro do AD, só que quem gerencia tudo, senha tudo, é o próprio AD. Tá? Então, aqui é o mesmo princípio. A região que ele vai criar, então lembre, isso aqui é um objeto, ele vai criar um objeto para mim. Beleza? Aqui no Compliance, Review e Create, show de bola. Posso dar um Create. E agora, toda máquina virtual Linux que eu subir, por acaso esquecer de instalar o agente do Azure Monitor, automaticamente ele vai bater na Policy. A Policy vai mostrar que ele não está em Compliance. E ele vai ver que tem habilitado ali o usuário para fazer a remediação e ele faz essa remediação.
tá? E isso tá aqui embaixo, a gente consegue ver isso dentro do template também. Aqui, ó. Ó, qual que é, né? Se tudo isso for atingido, né? Qual que é o efeito que tem que tomar? Então, isso aqui é uma extensão. Então, quando a gente está criando uma máquina virtual, eu tenho essa opção de já subir essa extensão nas máquinas virtuais. Então, aqui o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa extensão, Azure Monitor para Linux, e ele vai fazer toda essa instalação e configuração aqui do agente para a gente. Ó, provisionamento, sucesso. Então, ele automaticamente faz isso baseado nessas instruções que eu tenho aqui dentro da minha política, tá? Se eu pegar aqui, só para mostrar para vocês, quando a gente cria uma máquina virtual, aqui, acho que em Advanced, ó, aqui durante a própria criação da máquina virtual, aqui na aba de Advanced de extensões, a gente pode já durante a instalação, o que que é? Vou selecionar aqui, senão não vai. Ó, ele já me traz aqui várias extensões que eu já posso provisionar durante a implementação da máquina. Mas lembra, primeiro ele tem que preparar a máquina, depois que a máquina já está pronta, ele entra com essa instalação. E se eu estou aqui, eu tenho aqui o Azure, deve estar como monitor. Não, não é esse. Vou ver aqui como que tá. Automate. Ué, eu acho que a Microsoft já tirou, porque o que acontece? Esse agente é um agente que ele vai ser descontinuado. Deixa eu ver se ele mostra aqui para nós. Não, ele vai mostrar para a gente só quando eu subo o Log Analytics. Mas o que que acontece? Só para vocês entenderem. Aqui, ó, aqui ele fala um pouco, é que esse agente ele anda em conjunto e tem as mesmas características desse que ele está falando aqui do Log Analytics. E ele está falando que esse agente ele tem aqui vai ser suportado até 31 de agosto de 2024 e para a gente migrar para esse VM Insights aqui, que é uma forma diferente para a gente trabalhar com essa monitoração de máquina. Então, provavelmente deve ser por isso que ele já tirou de habilitar essas extensões pela criação da máquina, porque não faz muito sentido você habilitar algo que já tem data para morrer. E essa outra configuração aqui, a gente vai falar disso nas nossas aulas, principalmente aulas de máquinas virtuais, monitoração de recursos, é um agente muito mais fácil de configurar. Não precisa esse agente monitor com log analytics, você precisa ir no agente, você precisa fazer algumas configurações no agente que aponta para o log analytics, então tem um processo meio chato. Essa nova forma, ela é totalmente automatizada. Você cria regras dentro do próprio Azure, de acordo com aquelas regras, ele instala e já configura essa parte de agente para fazer a monitoração. É muito melhor, muito mais simples. Pessoal, tranquilo até aqui? Essa parte de policy, tá tranquilo? Que para a gente finalizar a aula, eu vou querer mostrar só um outro recurso para vocês, que são as tags. Mas antes da gente ir para esse recurso aqui de tags, ficou tranquila essa parte de policy? Alguém ficou com alguma dúvida? Entender a importância de planejar essas policies, isso aqui é muito importante, tá? Precisa planejar quais policies vão ser utilizadas antes mesmo de sair criando um monte de recurso no ambiente. Beleza? Show de bola. Vamos lá, só para a gente falar desse tags aqui e a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Uma coisa que é
extremamente importante dentro do Azure, ainda nesse pilar, né, a tag, ela também vai fazer parte desse pilar de governança, é que diferente do que a gente tem dentro do ambiente on-premises, então assim, no ambiente on-premises eu tenho lá meu data center, eu tenho lá os meus recursos rodando, tudo certinho, a área de TI tem ali um budget para comprar novos hardwares e por aí vai. Só que acontece, é interessante que quando a gente fala do ambiente on-premises, isso começou a mudar também. Quando começou a ver essa questão de nuvem, o pessoal começou a trazer essa parte de o quanto cada área gasta com TI. Começou a tentar replicar para o ambiente on-premise, que é um pouco mais complicado. Mas, geralmente, a gente tem um budget para a área de TI e a área de TI vai atender nas demandas ali da empresa. Só que não existe, por exemplo, um controle, na maioria das vezes, de quanto cada equipe, cada projeto, cada recurso custa para a área de TI. Então, eu não consigo, mas é complicado, ainda mais por questões de cultura, porque isso não é cultura de ambiente on-premises. Mas é muito difícil, dentro do ambiente on-premises, eu conseguir chegar no detalhe de falar, ó, a aplicação X custa tanto por mês para ficar operacional. E essa aplicação, quem cuida é a área tal. Então, no ano que vem, quando vier o budget de TI, essa área tal tem que dar tanto para manter essa aplicação no ar. Ah, essa outra aplicação é da área Y. Então, para eu fazer esse controle de custo, é muito difícil. Então, a maioria das empresas hoje, até empresas um pouco maior, tem ali um budget de TI geral e, cara, pega aquele budget, usa e vai absorvendo as demandas ali, mas não existe muito esse controle de cada departamento gasta, aplicação e por aí vai. Quando a gente vai para o Azure, como geralmente eu não vou trabalhar nesse modelo, né? Ah, eu tenho um budget para eu utilizar durante um ano. Não, no Azure, eu monto a solução e já começa a ser cobrado imediatamente pela solução. Vem a fatura ali todo mês para eu pagar dos recursos. As empresas começaram a entender que a forma de estruturar essa parte de custo dentro do Azure não seria igual ao ambiente on-premises. Não teria como eu ter um budget anual e as empresas pedindo coisas para rodar no Azure, porque, cara, são várias configurações, cada configuração tem o seu custo, é completamente diferente do ambiente on-premise. Dependendo do recurso, ele já vem com alta disponibilidade nativa e aquilo tem um custo nativo também, e por aí vai. Então, as empresas, pô, a gente precisa entender, ter vários mecanismos de entender o quanto cada recurso utiliza, quem usa aquele recurso e por aí vai. Principalmente pensando nessa questão de custo. Também na parte de gerenciamento isso acaba ajudando bastante, mas geralmente essa parte de gerenciamento a gente já tinha no ambiente on-premise. Então, a aplicação é de quem? Quem é o responsável? Isso aí geralmente a gente já tinha. Dentro do Azure, existe esse recurso que são as tags. Então, todo recurso que eu crio dentro do Azure, eu consigo criar tags específicas para esse recurso. E o mais interessante é que eu consigo fazer filtros em cima de tags. Então, eu posso criar uma tag departamento RH. Ah, eu posso gerar um relatório no Azure onde ele me mostre todos os recursos que são do RH, que tem a tag RH. Então, a tag ela me ajuda a fazer uma administração mais efetiva em cima dos recursos e também na parte de custo, que eu também consigo fazer filtros de custo em cima de tag. Então, quando a gente cria um recurso, vou começar pelo base, né? Todo recurso no Azure precisa estar dentro de um Resource Group. Então, quando eu crio aqui um Resource Group, ele vai ter aqui a aba tag. Então, todo recurso ele tem essa aba tag. Então, aqui, quando a gente, antes, na verdade,
antes da gente começar a subir os recursos no Azure, é recomendado que já tenha a definição de como irão funcionar as tags. Quais as tags que eu vou utilizar? Então, isso aqui é importante. Antes de começar a construir o recurso. Então, eu não vou pensar em que tag eu vou utilizar quando eu estiver criando o recurso. Isso já tem que estar previamente definido, tá? E aqui, para a utilização de tag, é extremamente simples. É nome e valor. Então, posso... qual que é o nome da tag? Qual que é o centro de custo desse recurso? O centro de custo é TI. Legal. Qual que é o departamento? Poderia ser outra tag. Esse departamento é de projetos cloud. E aqui, eu posso definir várias tags, mas lembra, eu não vou ficar definindo isso durante a criação do recurso. Isso já tem que existir já pré-definido. Eu tenho que parar, pensar um tempo. Então, isso aqui é outra coisa que dificilmente o arquiteto Azure vai conseguir fazer sozinho, porque vai depender muito do que eles vão precisar extrair de informação baseadas em tags, tá? Mas o que tem que ficar claro é em cima de tags, eu consigo gerar relatórios específicos para recursos específicos e também não sair criando um monte de tags sem necessidade, tags que não vão ser utilizadas. Então, eu posso definir várias e várias tags. Então, centro de custo é uma tag muito comum, departamento é uma tag muito comum. A gente pode ter aqui, né, no caso de Research Group, porque nem todo recurso irão ter as mesmas tags. Então, pensa aqui, eu vou criar um banco de dados SQL. As tags que eu vou ter nem sempre vão ser as mesmas tags do Research Group, porque lá no banco de dados eu posso querer coisas mais específicas. Por exemplo, qual aplicação vai utilizar esse banco de dados? Então, geralmente, as tags elas são definidas de acordo com o recurso. Quando for criar aqui um Research Group, as tags para Research Group são essas. Quando for criar um recurso de banco de dados, as tags são essas. Quando for criar um recurso de máquina virtual, as tags são essas. Ou, se for o propósito, se for o propósito dessa parte de tag ser só para a questão de custo, né, que a gente chama hoje de FinOps, né, esse custo da operação, você pode criar uma tag de FinOps, aí você pode replicar para todo mundo, aí não tem problema, tá? Aí vai depender muito de cenários. Mas para a gente, como arquiteto de solução em Azure, o que a gente precisa entender é a utilização e a importância das tags, que sim precisa ter, não dá para criar recursos no Azure sem tag, vai ficar difícil localizar as informações, vai ficar difícil gerar relatório, então tem que ter tag, mas ao mesmo tempo não é qualquer tag, não é para criar um monte de tag que não vai ser utilizadas, tá? E a gente precisa normalmente sentar ali, principalmente com o pessoal que vai cuidar da parte financeira da Azure, quem vai cuidar dessa parte, porque geralmente eles vão precisar de uma separação maior. Então, geralmente, hoje é muito comum as empresas terem equipes de FinOps, né, que só cuida da parte de custo, quantos recursos estão custando dentro do Azure. Então, geralmente, essas equipes definem e trazem para o arquiteto Azure quais as tags devem ser utilizadas para que ele possa criar essas tags aqui dentro do Azure. Show de bola? Então, aqui a gente pode definir quantas tags for necessária. Então, qual que vai ser a aplicação que vai ficar dentro desse Research Group? Vai ser um Azure SQL. E aí eu posso ir definindo aqui as minhas tags. Criar, quando eu crio o recurso, eu tenho aqui a aba tag, e aqui ele me mostra as tags que eu tenho. Eu posso, depois que o recurso está criado, adicionar novas tags, deletar. Mas lembra, nosso objetivo é já deixar, né? Nosso objetivo como arquiteto já é subir tudo pronto. Então, inclusive as tags, né? Depois ter que ficar adicionando tags. Não, já tenta subir tudo redondinho. Tá? Então, tag e policy, hoje,
são os recursos mais negligenciados por administradores de Azure. Com certeza são os recursos mais negligenciados. Só que são recursos extremamente importantes. Porque assim, o que vocês precisam pensar, né? Lá na primeira aula, alguns de vocês ali se apresentaram, e eu vi que alguns ainda estão trabalhando mais em ambiente on-premises, ambiente um pouco menor. Mas assim, o que vocês precisam entender é que tudo que a gente está vendo aqui dentro dessa formação é pensando em um ambiente grande. Porque eu sei, pô, se é um ambiente pequeno ali, tem muito pouco recurso rodando no Azure, beleza, não vale a pena usar a tag, tá, eu concordo. Só que isso aqui, essa preparação dentro dessa formação já é para mostrar e dar uma visão para vocês de algo maior. Porque vocês vão ter condições mais para frente de trabalhar em empresas maiores. E empresas maiores, se não tiver essa parte de policy, se não tiver essa parte de tag, vai ficar difícil administrar o ambiente. Um ambiente pequeno, de boa, você não precisa subir. Cara, ambiente pequeno, você não precisa se preocupar com subscription, você não precisa se preocupar com policy, você não precisa se preocupar com tag, porque é pequeno. Você clica ali já numa janela só, você já vê tudo que tem dentro do Azure. Só que num ambiente grande vai ter milhares de recursos dentro do Azure. Você não vai poder entrar em um por um para saber o que tem de informação. Então, as tags ajudam muito. E na questão de construção do ambiente, a policy vai ajudar muito nisso também. Então, toda vez que a gente tiver aula aqui, entrem na aula, mesmo hoje não sendo a realidade de alguns de vocês, mas entrem na aula pensando assim, cara, tudo isso que a gente está aprendendo, tudo isso que a gente está fazendo é para um ambiente grande. E claro, eu recomendo 1000% que aplique isso mesmo em ambiente pequeno. Hoje, se eu faço um ambiente, eu fiz um projeto recente, foi até alguns de vocês viram essa aula e por essa aula acabou entrando na formação, a construção ali na verdade, a migração, né, de uma aplicação web do ambiente on-premises para o Azure. Só que ali na aula eu mostrei só a parte ali de levar a aplicação e tudo mais. E ali era um ambiente extremamente simples, né? Ali tem o App Plane, o Web App rodando com as aplicações. Enfim, é um ambiente extremamente pequeno. Tá? É um ambiente muito pequeno. Porque o cliente está começando agora, esse foi o primeiro recurso que ele levou para o Azure, ele está começando agora a utilização do Azure. Mas mesmo sendo um ambiente pequeno, eu montei já previamente toda essa estrutura para ele. Então, eu já defini para ele algumas policy, só que ali teve muito do meu insight, porque como ele não está acostumado muito com o Azure, ele não tinha muita informação do que seria interessante, então eu tive que ajudar muito ele nessa parte, mas já nasceu o ambiente com uma estrutura de subscription, já nasceu, que nem lá ele tem 2 subscriptions. Mas é um ambiente pequeno, por que precisa de 2 subscriptions? Porque o que ele me mostrou de desenho para o futuro, o melhor cenário de acordo com o que ele precisava seria 2 subscriptions. Então, ambiente pequeno, 2 subscriptions. E uma não está nem sendo utilizada. Lembra que a gente falou na primeira aula? Eu não sou cobrado pela subscription, eu sou cobrado pelos recursos que eu subo. Então, ele tem uma subscription hoje que é a produtiva e ele tem uma outra lá que vai ser utilizada para homologação. Só que não está nem sendo utilizada, mas a gente já criou, já deixou tudo estruturado. Já subi algumas policy para ele também. Então, uma das policies que a gente subiu foi essa que a gente viu. Ele não quer que nenhum recurso seja criado fora do Brasil. Então, já fui lá, deixei essa policy e algumas outras habilitadas. Já pegamos também, ó, as tags, quando vocês forem criar, ó, usa essas tags aqui. Então, a gente já definiu isso mesmo para um ambiente pequeno, tá? Então, assim, é bom já começar a praticar isso em ambiente pequeno mesmo. Mas na nossa aula, quando a gente começar a falar desses recursos, pense que a gente está falando de um ambiente grande que precisa disso, que sem essas configurações, vai ser muito difícil a gente fazer o gerenciamento, fazer uma gestão efetiva. Beleza? Tranquilo, turma? Dúvidas? Tá? A aula hoje é essa. Curtiram a aula? Deu para ter vários insights? Conheciam essa parte de policy?
Ô, show de bola. Bom, bom, então é isso aí, turma. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Assim que terminar aqui a renderização, eu vou subir a gravação lá no portal para vocês terem acesso. Não esqueçam, né? Próxima semana nós temos novamente aula. Aí a gente vai entrar um pouco mais na parte de desenho, de planejamento de Resource Group, e a gente vai começar a falar um pouquinho da parte de redes, né? Que geralmente é algo que a gente estrutura primeiro, né? Como que vai funcionar a arquitetura de redes. Provavelmente, quando a gente entrar nessa parte de redes, a gente vai falar desse recurso em mais de uma aula, porque é bem extenso essa parte de redes, tá? Mas aí a gente vai trocando essa ideia juntos aí. Show de bola? E não esqueçam, né? Qualquer coisa, temos lá o nosso grupo lá no WhatsApp. Qualquer dúvida, podem mandar lá para a gente ir trocando essa ideia aí. Show de bola. Bom, então é isso aí, turma. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Qualquer coisa. Ah, de boa, Lucas. Tranquilo. Qualquer coisa, mandem lá no grupo para a gente ir trocando essa ideia. E semana que vem, quando eu estiver próximo ali do nosso encontro, eu ponho o link lá do Zoom da nossa aula lá no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Show de bola? Abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana e até mais.